Olá, professora Daniela Estevam, e hoje nós vamos falar de coleta e herborização. Então, às vezes, quando não conseguimos identificar o material a campo, e também, dependendo do objetivo, é importante ter material testemunho, Alguns trabalhos pedem o material testemunho das plantas registradas em um determinado local. Então, nós vamos falar de coleta, especificamente de coletas de plantas terrestres, como pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tendo em vista que as briófitas, o processo de coleta é um pouco diferente. No momento da coleta, é importante alguns equipamentos, como a tesoura de poda, quando são ramos baixos que você consegue acessar facilmente, e o podão, que na verdade ele é composto por um cabo extensível, até uma certa altura. Existem diferentes podões de diferentes alturas, e no ápice dele, então, a gente tem a tesoura de poda. Nós colocamos esta parte no ramo que queremos coletar e aí cortamos. Tanto o podão quanto a tesoura de poda, eles são importantes no sentido de ter um ramo com corte adequado, e também você vai ferir menos aquele indivíduo que você está coletando. No momento da coleta, algumas informações são importantes. Uma delas é o local, o mais preciso possível, se possível tirar a coordenada geográfica, ou seja, uma localização bem precisa do local onde está sendo coletado aquele indivíduo. A data da coleta e outras que são as observações do indivíduo que você está coletando. Uma delas é a forma de vida ou hábito. Então, as plantas terrestres, elas podem ser ervas, que são indivíduos que têm um caule sem crescimento lenhoso, geralmente são indivíduos pequenos, com caule chamado de herbáceo. Nós temos os chamados arbustos, que apresentam um caule lenhoso, mas ramificam desde a base, Diferente da árvore, em que você tem um caule lenhoso, um tronco único e depois suas ramificações, Então, aqui no caso, nós temos então uma forma de vida do tipo árvore. Temos também as trepadeiras, cipós ou lianas, que podem ter o caule lenhoso ou herbáceo. Elas germinam no chão e elas crescem, se desenvolvendo e se apoiando em outros indivíduos, geralmente indivíduos arbóreos. E por último, nós temos as chamadas epífitas, que são plantas herbáceas de pequeno porte, que vivem também apoiadas, geralmente em indivíduos arbóreos, mas suas raízes são aéreas, diferente das trepadeiras. Além da forma de vida, que nesse caso aqui do exemplo é uma árvore, e quando se trata de erva, árvores e arbustos, nós fazemos uma altura estimada, uma estimativa visual, com o objetivo apenas de estimar mais ou menos se é um indivíduo jovem ou não. Aqui nós temos então um indivíduo de fedegoso, uma fabácea, ou também conhecida como chuva de ouro, e eu estimaria aqui então, baseado na minha altura, cerca de 3 a 3,5 metros, Como eu falei, é uma estimativa visual. Então, para essas formas de vida, também é uma informação importante. Outra coisa, no momento da coleta, e geralmente nós coletamos indivíduos na fase reprodutiva, ou seja, quando eles estão com flores ou frutos. Em outros momentos, até coletamos indivíduos no estado vegetativo, Mas geralmente, quando essas plantas, o objetivo delas é serem depositadas em um herbário, que é uma coleção de plantas secas, alguns herbários só aceitam materiais reprodutivos, outros já aceitam também materiais vegetativos, vai depender aí do herbário. Mas uma informação importante é a cor da flor ou do fruto, porque essa informação se perde depois que o material vai secando. A flor pode modificar a sua cor após a secagem do material. Outras coisas também é a presença de algum tipo de exudato. No momento que você corta, você pode perceber que ela tem um tipo de látex, e essa informação também é importante anotar no momento da coleta. Cheiro, algum tipo de acúlio ou espinho que acaba não vindo no ramo que você vai coletar. Então, vamos falar da parte da coleta. Nós cortamos um ramo em torno aí de no máximo uns 40 centímetros. Por quê? É o padrão do tamanho das essicatas da maioria dos herbários. Por exemplo, se tivermos uma palmeira que tem aquelas folhas bem grandes, vamos ter que cortar partes da folha e prensar separadamente. Mas para a grande maioria, esse tamanho aqui, em torno de uns 40 centímetros, ele é o suficiente para mostrar o quê? A folha inteira
a disposição das folhas e eventuais estruturas reprodutivas, como esse caso aqui. Vou pegar mais 3 pedaços. Geralmente, quando coletamos para um herbário, coletamos mais de um ramo, porque um material deles fica lá no herbário depositado e os outros ramos são enviados para outros herbários como uma forma de troca, né? Então, o herbário é uma coleção e os herbários trocam materiais entre si. Após, então, coletado os ramos, nós temos aqui alguns materiais que são importantes. A prensa é uma prensa de madeira, né, em que você tem tiras de madeira, que dá para ser feito aí em casa mesmo, de forma artesanal, né? Então é importante que ela tenha tiras, né, e tenha essa passagem aqui para a passagem da corda no momento em que for prensar e fechar esse material. Então a gente tem uma prensa. A prensa, na verdade, ela é composta por 2 partes, né? Uma vai ficar em cima e outra vai ficar embaixo aí desse pacote aí de plantas que nós vamos colocar aqui para secar, tá? Outra coisa importante são cordas, para depois a gente poder amarrar essa prensa. Papelão, que ajuda no sentido de absorver a água, e jornal, que também vai atuar na absorção da água. Alguns usam também algumas placas de alumínio, que elas estão onduladas, que também auxiliam na passagem do ar quente, que leva a umidade das plantas que estão sendo secas, tá? Mas não é tão necessário. A prensa de madeira é importante para que você consiga no final prensar de forma bem adequada todo o lote, tá? E aqui então papelão e jornal para absorver a água dessa planta ali que vai secar, né? Para que a gente tenha um material adequado, esse material tem que secar muito bem. Se ele secar adequadamente, né, ele não vai fungar, ele não vai se deteriorar, caso também seja manejado depois de maneira adequada. E essa planta, ela pode ficar aí depositada em um herbário por anos e anos, tá? Então vamos falar então na parte aqui da prensagem. Então nós vamos arrumar aqui a prensa, já deixar a corda já ajeitada aqui, ó. Por isso que eu falo que tem essas canaletas, porque é bom desse sentido da corda, ela conseguir percorrer aqui e você conseguir fechar melhor o lote. Então sempre é importante começar com um papelão, que além de firmeza também, como eu falei, vai auxiliar na secagem do material. O jornal, ele é o tamanho ideal, né, para o ramo já, porque ele já é um tamanho ali um pouco maior de 40 centímetros, né, mas é o tamanho que você pode adequar e vai ser mais ou menos proporcional ao tamanho da essicata depois, porque esse ramo ele vai ser então montado numa cartolina que tem esse tamanho padrão aí que eu falei, em torno de 40 centímetros. Então o objetivo é você ajeitar o ramo no jornal, né, de maneira em que fique bem visível folhas, né? Às vezes, se você viu alguma folha que não está adequada ou se tem muita informação, você pode cortar, né, algumas partes, tá? Importante é que fiquem folhas inteiras, né? No caso aqui é uma folha composta, a gema está aqui, uma folha composta com glândulas, né, uma fabácea. É importante então que você tenha uma folha inteira, mais de uma folha inteira, né, para mostrar então as folhas, folíolos e a disposição também desse material. Então você vai dispor o ramo. Importante sempre virar uma folha para mostrar a face inferior, porque depois que esse material está seco e ele for montado numa cartolina, caso você queira ver alguma informação que está embaixo da folha, e quando estiver seco você for tentar virar, vai quebrar e vai deteriorar aquele material. Então é importante já fazer, virar uma folha pelo menos para mostrar a face inferior no momento que você está prensando o material. Nesse caso aqui temos flores. Quando as flores são muito delicadas, você pode colocar um papel vegetal aqui embaixo, porque às vezes no momento que ela seca ela pode grudar. Outra coisa importante é quando você tem frutos volumosos, um fruto muito grande. Pensa numa fruta do conde, um araticum, né? Uma fruta do tamanho de uma goiaba, é bem grande e carnosa. Se você pôr o ramo aqui com fruto, prensar normalmente, o que vai acontecer? Por causa do volume do fruto, você não vai conseguir prensar as folhas de maneira adequada. E aí, as folhas, conforme elas forem perdendo a água, elas vão ficar todas onduladas. Então, se você tem um material muito volumoso, tipo um fruto, o que a gente faz? A gente vai colocando jornais adicionais na parte dos ramos com as folhas.
até o momento que os ramos com as folhas e o fruto fiquem nivelados na mesma altura. Ou seja, você colocou o material aqui que vai propiciar então que também as folhas sejam prensadas, tá? Então isso aqui eu só estou mostrando se fosse um caso aí de um fruto bastante lenhoso, mas não é. Então arrumamos aqui o ramo, fechamos o jornal. Sempre que possível tiver papelão adicional, coloque sempre jornal, papelão. Vamos para o próximo ramo. A mesma coisa, ajeita aqui no jornal, né, se tiver que cortar alguma coisa, senão tranquilo. Vira uma folha, como eu disse, que é importante, para que depois você não precise fazer isso depois que ela seque, né, e quebre o material. Tente deixar, não tente deixar as folhas todas para dentro, tá, do jornal, porque senão o material, na hora que vai para a prensa, essa parte, na hora que vai para a estufa secar, na verdade, né, essa parte que fica fora pode queimar um pouco, né? Mas caso isso aconteça, também você pode cortar uma folha ou outra que não ficou tão adequada, né? Então vamos ali para o último ramo. Nesse caso aqui eu estou mostrando a coleta de um único espécime, né? De um único indivíduo. Mas geralmente aí você pode fazer uma coleta aí com muitos materiais, né? E fazer, então depois ter no final ali prensas bem grandes, né? Aqui nós vamos mostrar só com essa espécie aqui, com esse indivíduo. No caso, se fosse uma coleta grande, né, você prensaria todo o material, finalizaria ali com o papelão e a outra parte da prensa, não? Então vai ficar que nem um sanduíche, né? A parte de baixo e a parte de cima da prensa, que vai fechar então este lote aqui. Outra parte muito importante é agora no momento em que você vai fechar e prensar esse material. Então aqui é o momento que você tem que colocar toda a sua força, né? Bastante força, para que você amarre isso da maneira mais forte possível, né? Ou seja, que o material fique mais prensado possível, porque isso vai te dar um material depois seco de maior qualidade, tá? Então, às vezes, quando a gente tem prensas grandes, a gente até levanta, né? Se apoia sobre a prensa, mas o importante mesmo, então, é puxar o máximo que você consegue, tá? E aqui nós fazemos um nó, né? Um nó aqui, um pouco diferenciado, ó. Vou mostrar aqui o nó, ó. Porque se você fizer um nó cego, depois você vai ter que cortar a sua corda, você vai perder. Então a gente faz esse nó, que ele permite que depois que você abra a prensa, sem que precise cortar a corda, né? Então a gente usa essas cordas várias vezes, então é importante fazer esse tipo de nó para não ter que ficar cortando a corda e perdendo o material, tá? Do mesmo lado, então é importante sempre amarrar dos dois lados, né? E como eu falei, amarrar o máximo possível, né? Apertar aqui o máximo possível, né? Interessante fazer esse nó aqui para não perder a corda. Tem alguns que usam também alguns elásticos para amarrar o material, ok? Aqui ficou um pouco frouxo, mas eu acho que deu para entender aqui que o objetivo é que fique bem amarrado, né? Bem prensado aí para o material secar adequadamente. Depois desse processo, ele vai para uma fonte de luz, tá? Os herbários, eles possuem estufas elétricas, e o material vai ficar lá na estufa por cerca de 2, 3 dias, vai depender do material, né? Então a gente vai ter que ir abrindo essa prensa e observando. Tem planta que perde água mais rápido, né? Ou tem menos água, e tem plantas que são mais carnosas, que tem mais água. Por exemplo, frutos, né, que tem mais água, vão demorar mais para secar adequadamente. Então é sempre importante, no momento que você vai abrir a prensa para ver se o material secou mesmo, por exemplo, no caso do fruto, você dá uma apertadinha e vê se ele está mole ainda, ou seja, se tem água ali, né? Se caso tenha, ele tem que continuar, então, você vai ter que fechar essa prensa e voltar na estufa. A prensa elétrica, ela é a melhor forma, né, mais rápida para secar o material. Mas é possível secar até no sol, né? É possível secar no sol? Sim, você pode deixar essa prensa,
né? É bom deixar assim, ou também deitada, não tem problema, né? Assim a fonte de luz pega um pouco melhor, mas aqui também deitada também pega por causa das divisões aqui. E caso você seque no sol, o importante é você abrir essa prensa todo dia, porque como a fonte não é uma fonte tão forte, né, que nem a fonte de energia elétrica, uma estufa elétrica, a perda vai ser bem pequena, a perda de água, e vai juntar essa água no ramo e pode ser que fungue o material. Então, às vezes é preciso que você abra a prensa, troque jornal, troque papelão, para ajudar na absorção de água e para que não junte a água que vai causar, então, aparecimento de fungos que vão deteriorar esse material. Viu que o material está seco, né? Esse material, então, ele está pronto para ser montado numa licicata e ser incorporado em um herbário, em uma coleção, caso seja, né, esse o seu objetivo. Então, aqui hoje eu dei noções, né, da parte de coleta e herborização, que são bastante importantes dependendo do objetivo aí de um trabalho. Por hoje é isso.